Vou te falar que por essa aqui nem eu esperava. Esse aqui é o BYD King, um carro que na China é conhecido como Destroyer 05. Ele vai mudar de nome, justamente para ir para mercados latino-americanos, entre eles o Brasil. Pois é, esse aqui é um sedã médio com mecânica híbrida plug-in que pode fazer uma coisa que muitos carros até hoje não fizeram, que é, de certa forma, ameaçar o Toyota Corolla. Não que eu ache que o Toyota Corolla vai perder a sua hegemonia no segmento de sedãs médios de décadas no Brasil, mas eu acho que esse carro aqui pode fazer uma diferença, principalmente no segmento que hoje tem o Toyota Corolla vendendo muito e o Nissan Sentra em segundo lugar, e nem vende tanto assim. Eu acho que ele pode gerar um bom efeito e eu vou te mostrar por quê. A grande questão é que hoje quem precisa ou faz questão de um sedã médio híbrido por um preço razoável só tem o Toyota Corolla, que inclusive é o único fabricado no Brasil. Existe, claro, o Honda Civic, mas na faixa de preço que ele está, de 250 mil, ele está numa faixa extremamente desconfortável, porque ele já está lidando com a força de alguns sedãs elétricos. Então ele foge um pouco daquela coisa de, putz, eu preciso de um carro para usar no meu dia a dia, que possa me entregar um consumo baixo e seja relativamente interessante em termos de preço. Esse é o Toyota Corolla. Inclusive, em 2023, o Toyota Corolla Sedan vendeu mais do que o Corolla Cross, o SUV dele. Então esse carro aqui, com seus 4,78 m de comprimento, 2,72 m entre eixos, 2 a mais que o Corolla, tem pelo menos dimensões, porte, para enfrentar o Corolla. Mas ele tem algumas coisas um pouco simples ainda, de coisas mesmo de carro chinês ainda. Até o cheiro dele ainda remete muito mais aos carros mais antigos daqui da China do que os atuais que nós temos no Brasil, inclusive da própria BYD. Mas ele tem uma mecânica que pode compensar o carro frente a um Toyota Corolla que é só um híbrido, não é um híbrido plug-in. Bom, esse porta-malas aqui tem algo ao redor dos 450 litros de capacidade. Só que ele tem essa parede aqui lateral, porque na verdade aqui embaixo fica a bateria de 12 volts, uma bateria que inclusive é até de lítio, o que é um nível a mais de sofisticação em se tratando de carros a combustão mesmo, né? E aqui por baixo tem essa caixa que vai meio que impedir esse carro de ter um step, porque aqui embaixo está um carregador, na verdade um inversor de alta voltagem, porque esse carro aqui ele é um híbrido plug-in, mas ele aceita recarga de alta potência. Já é um bom avanço para um carro híbrido plug-in, até mesmo porque ele tem uma bateria com capacidade bem boa, de 18,3 kWh. É um carro com uma autonomia projetada de 1.200 km. O segredo para toda essa autonomia está na mecânica desse carro. Ele combina um motor 1.5 aspirado com 110 cavalos com um elétrico de 145 cavalos. A potência combinada dos dois chega aos 197 cavalos. Não chega a ser exatamente o mesmo conjunto mecânico do BYD Song Plus, mas é muito parecido. O motor a combustão é exatamente o mesmo. Isso me faz pensar que numa condição de bateria vazia, esse carro ele não vai ser tão potente, que é o que acontece com o SUV. Mas ele é um pouco mais leve e a bateria dele tem uma boa capacidade que pode fazer com que esse carro até renda melhor em termos de consumo da bateria. Essa bateria ela consegue garantir cerca de 120 km de autonomia puramente elétrica. Mas o principal é que o desempenho máximo desse carro só é entregue em modo híbrido. Isso é uma coisa importante para ter em mente, até mesmo porque só com motor a combustão ele vai conseguir entregar sua potência máxima. E o torque, inclusive, gira ao redor dos 33 kgfm. É um torque de motor 2.0 turbo, se você parar para pensar. E aí você pensa também, um tanque de combustível, a gasolina ali para você usar numa viagem, um motor a combustão aspirado, que vai ter um baixo consumo, e um motor elétrico de boa potência. Dá para
Controlando bem esse sistema eletrônico, que inclusive simula um câmbio CVT, você tem uma boa autonomia. Aí sim faz sentido os 1.200 km de autonomia. Aqui atrás é o seguinte, o espaço não é lá o ponto forte, não é como você pode ter ficado esperando de um carro com 2,72 m de entre-eixo. Não é tanto pelo espaço para a perna, mas principalmente pelo espaço para os pés. Porque como tem um conjunto de baterias de bom tamanho, esse assoalho aqui ele fica um pouco mais para cima. E meu pé fica bem preso no banco, sob o banco de baixo. E o assento, é assim, é uma equação. Olhando para fora, eu não sinto que eu tô tão abaixo da linha de cintura, como é uma impressão que você tem no HB20, né, linha de cintura alta, assim. Não tô afundado no carro. Então eu não tenho a sensação de que eu tô sentado muito baixo. Até porque minha cabeça tá numa altura normal, né, de sobra de espaço. Mas a minha perna ela fica mais flexionada, por causa mesmo do assoalho alto. Isso é uma questão. Outra questão, ele tem saída de ar-condicionado traseira e não tem nada aqui. Tem duas portas USBs convencionais ali embaixo. E é isso. Em termos de acabamento, tem alça, eu vejo aqui que o acabamento sintético é bom, a porta tem o acabamento macio, como o Corolla Sedan também tem, e o SUV não tem. Aqui também é uma área de macia, né, onde você vai encostar seu braço. E, bom, vidro elétrico com botões iluminados e o One Touch. Isso sempre é importante. Mas nada também muito além disso. É bem conservador em termos de equipamentos, pelo menos para quem está sentado aqui no banco de trás. Está mais ou menos no mesmo patamar também dos sedãs compactos mais completos, como um Volkswagen Virtus exclusivo. Ah, claro, o Virtus não tem acabamento macio na porta, né, nessa parte superior, nem tanto assim na porta. Aqui na frente, o estilo é bem de BYD Song. Você tem uma zona central aqui no console com comandos de som, indicador de posição de marcha, botão de partida, modos de condução, acesso rápido à função de desligar o ar-condicionado, não a configuração do ar-condicionado, e a seleção entre modo elétrico, onde esse carro pode cumprir, né, autonomia de até 120 km em modo puramente elétrico, e o modo híbrido, que é quando ele entrega seu máximo desempenho, que é um 0 a 100 na promessa deles em 7,3 segundos. É um bom número para um sedã médio. Ainda mais quando se fala que esse carro faz 30 km por litro. É algo a ser confirmado, obviamente, porque híbridos têm condições e condições, né? Agora, o aspecto aqui da cabine, em geral, bom, você tem parte macia, sempre falo isso, né? Porque isso é um nível de sofisticação, você percebe a sofisticação. E você percebe o valor de uma espuminha no painel, um toque macio, esse acabamento mais fosco, quando você vê um carro que não tem isso, quando você vê um plástico rígido. E aqui você vê plástico rígido também. Tudo aqui, toda essa parte, tudo bem que tem uma textura diferente, já é uma coisa legal, mas aqui é um plástico convencional, de um carro compacto. E tem outra, essa tela do painel de instrumentos, ela não é aquele tipo de tela colorida que te impressiona pela resolução, ela é bem simples, ela está mais ou menos no patamar de um Dolphin, só que é uma tela maior. Mas o brilho, o contraste dela não é tão bom assim. Não é como essa tela aqui, de 15,6 polegadas, que sim, tem um baita visual, tem seu aspecto bem bacana. E é tela giratória, claro, a gente está falando de um BYD, né? Eles não podem deixar de ter essa tela aqui, é uma coisa muito legal para mostrar para o seu cunhado. Inclusive, o Android Auto e Apple CarPlay não funcionam com a tela na vertical. E aqui tem uma base de carregamento sem fio. Bom, né? Nada muito impressionante, mas bom. Só em ser bom, ele já pode ter uma boa chance no Brasil. Vamos ver então como ele anda. Tem uma voltinha aqui para fazer. Os test drives aqui são meio limitados. Não entendo porquê, se é algo cultural. Mas a gente pelo menos consegue ter uma sensação de como pode ser
esse carro num teste, num eventual teste, numa impressão de dirigir mais completa. Vamos lá? Bom, esse aqui não é uma impressão de dirigir convencional, porque aqui é um teste de aceleração e frenagem. E te dizer como ele anda. Vamos lá. Ó, deu uma patinada, hein? Bom, hein? Deu pra sentir bem que é o motor elétrico quem traciona ele nessa primeira movimentação. A direção elétrica me surpreendeu aqui, porque ela é bem pesadinha. Você sente que... Nossa, bom, hein? Gostei. Tem uma resposta de câmbio CVT turbo no acelerador. Eles podiam deixar andar mais, porque é realmente legal isso aqui. Mais uma, hein? Eu gostei como ele passa a sensação de ser leve. Ó, 75, quase 80. Não freio com tudo. Bem no limite. Gostei. Pezinho da direção, a carroceria rola um pouquinho. Em termos de vibração de carroceria, com a vibração do motor e a entrega que ele faz, ele vibra um pouco mais, principalmente aqui no volante, do que um Corolla. Mas bastante agradável, de verdade. Boa impressão, muito boa impressão. Carro leve, gostoso. Mais uma, hein? Só pra ter um pouquinho mais de entrega. Esse é o modo esporte, né? Tem o modo EV também. Vou entrar no modo EV agora. Ó. ele entrega bem. Com 18 kWh de bateria, né? Você consegue ganhar uma autonomia aí ao redor dos 70, 50 km. Imagino. Bem interessante. Ainda mais considerando que o Corolla é um heavy. Esse carro é um PHEV, um carro que você consegue carregar a bateria. Isso é uma baita diferença se esse carro tiver um preço parelho com um Corolla híbrido ali ao redor dos 180, 190 mil reais. Ou não. Bom, desse ângulo você deve estar percebendo que esse carro tem uma certa semelhança com o BYD Kin. E escreve com Q, Q-I-N. Pois é, porque esse aqui é um carro para ser vendido aqui na China nas concessionárias da linha Ocean, junto com Dolphin, junto com Seal. E o Tin é feito para ser vendido nas concessionárias da linha Dynasty, que é do Han, do Tan, do Song e do Yuan. Pois é uma confusão. O fato é que, mesmo assim, aqui o nome dele é Destroyer. Vamos lá. BYD King para o Brasil tem esse visual, tem piloto automático adaptativo, tem assistente de permanência em faixa, ele tem controles, sistemas ADAS completos. Você pode até ver que a grade ela é meio cortada nos filetes cromados por causa disso. Juntando ao conjunto mecânico plug-in híbrido as dimensões relativamente boas, é bem provável que esse carro tenha uma boa chance no Brasil. Mas agora quem vai dizer a opinião é você. Deixa aqui nos comentários, diz para nós o que você acha desse carro aqui, se ele tem chance no Brasil. Vamos lá, vamos ver o que acontece. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Como você sabe, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo até do outro lado do planeta, quando eu tô bem cansado por causa do fuso.